Com alegria em nosso coração, estamos na casa do Senhor nesta manhã para estudar a Sua palavra e para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Há mais uma aluninha que está chegando para o Ministério Infantil. Eu quero convidá-los, dando sequência à série de estudos sobre Efésios, à leitura da porção bíblica que está em Efésios 2, de 11 a 22, depois 3, 10 e finalmente 4, de 1 a 7. Uma pequena correção, então Efésios 4, de 1 a 7 é a última passagem bíblica. Os irmãos querem ficar em pé para a leitura da palavra? Eu leio um versículo, os irmãos, por favor, a uma voz e bem forte, vão ler o versículo seguinte. Portanto, lembrai-vos de que no passado, vós, gentios por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão feita pela mão de homens, mas agora, vejam só, antes, o que éramos, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Nós vamos ler diferente este versículo, vamos ler assim: mas agora em Cristo, nós que antes estávamos longe, viemos para perto pelo sangue de Cristo. Vamos ler assim? Mas agora, em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, viemos para perto pelo sangue de Cristo. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E, vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, para nós que estávamos longe, e também para os que estavam perto. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Também aqui vamos ler da primeira pessoa do plural. Assim, não somos mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nele, em Jesus, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor. No qual também nós, juntos, somos edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Agora, a leitura de Efésios 3:10. Vejam só, um propósito de Deus para a igreja. O que a igreja produz, o que a igreja faz? Juntos
para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais. Pois é, há uma vírgula aí, mas o texto prossegue dizendo o seguinte: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Finalmente, Efésios 4, de 1 a 7. Efésios 4, de 1 a 7. Nós vamos ler da seguinte maneira: eu leio o versículo, os homens leiam o seguinte, e leiam forte, porque elas vão ler bem. Eu conheço as mulheres, e depois as irmãs. Então, portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e que está em todos. Juntos. Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Deus nos abençoe. Quero sentar-se. Meus irmãos, a nossa reflexão, que será menor agora de manhã, porque temos a assembleia, diz respeito a Efésios e suas lições sobre a igreja. Chegamos a um tema importante. A igreja, que é menina dos olhos do Senhor, é a noiva de Cristo. Jesus a ama. Eu não gosto de ouvir, e quando posso, eu advirto aqueles que falam, eu não posso ouvir falar mal da igreja. Porque ninguém gosta que falem mal de sua noiva. E a igreja é noiva de Cristo. Jesus morreu por ela. Por isso que a igreja é a obra da graça. As preocupações de Paulo sobre temas importantes da teologia levam-no a ministrar-nos hoje, aqui e agora, sobre a igreja. E é mistério, meus irmãos, resgatar no século 21 o conceito e a compreensão da igreja. O que aprendemos com Paulo nesta carta e em outras epístolas também. Reparem, nossa condição antes e depois de Cristo. Vejam quem éramos nós. Quem eram os moradores, os habitantes da terra no chamado mundo gentílico, não judeus. Nós estávamos separados de Deus, separados das promessas, dos pactos. Nós estávamos sem esperança, assim vivíamos. A igreja que é vista em Efésios na perspectiva de Deus, constitui uma nova humanidade, nascida do segundo Adão. Por isso, humanidade deutero significa segunda, deuteroadâmica. Nós somos nova gente, nós somos nova criatura, nós somos nova criação. Nós estamos aqui no mundo, mas não pertencemos a este mundo.
Podemos atuar aqui, brilhar aqui, testemunhar aqui, trabalhar aqui, ser bons aqui, ser bênção aqui, mas o nosso destino é a eternidade. Nossa condição antes de Cristo vir e morrer por nós, antes da cruz, era de distanciamento, de separação. Paulo diz de maneira clara: portanto, lembrai-vos de que no passado, vós, ou nós gentios, por natureza, chamados incircuncisão pelos judeus, pelos que se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, estávamos naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa condição, e aqueles que não ouviram de Jesus e não creram nele, continuam nessa condição. Por isso que o nosso propósito, a nossa missão é invadir o mundo com a mensagem do Evangelho. Mas como ouvirão se eu não for? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como ouvirão se não forem alcançados pela palavra? E como pregarão se não forem enviados? Nós somos enviados pelo Senhor ao mundo, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu vos envio a vós. Todos nós somos enviados. Temos uma missão apostólica, mas alguns, chamados por Deus de maneira especial, que nós chamamos missionários, que levam adiante a outros povos, a outras nações, o Evangelho de Jesus. E devemos orar por eles, e sustentá-los, e abençoá-los. O pastor que vai falar desta semana aos irmãos é missionário na Itália. Eu conheço o casal Nicodemo, lá de Ribeirão Preto. Lá está também o casal Bigarini, Cleverson e Dani. São pessoas enviadas por Deus para abençoar a Itália com a mensagem do Senhor. Bem, meus irmãos, nós vivíamos, voltando, sem cidadania espiritual. Éramos apátridas em relação ao mundo espiritual. Tínhamos uma nacionalidade. Éramos romanos, ou éramos de Éfeso, éramos efésios, ou éramos colossenses, ou éramos brasileiros. Mas agora nós temos uma cidadania espiritual. Há quantos que estão lutando por uma cidadania terrena em algum país do mundo? Parece que o governo italiano agora está facilitando aos descendentes dos italianos, os que provarem essa origem, estão facilitando. Parece que há 19 instâncias para julgar os pedidos dos brasileiros, enquanto havia uma anteriormente. A Itália querendo receber aqueles que descendem deles, mas nós temos uma origem diferente, supranacional. Nós somos criados em Cristo como nova criatura e novas pessoas. Nós vivíamos sem Cristo, sem cidadania espiritual, sem os pactos ou promessas divinas, sem esperança, sem Deus. A palavra no grego é ateus, sem Deus no mundo. Não é isso? Os que estudam grego sabem disso. Ateus, é não, Deus, sem Deus. Mas agora nós temos o Deus Pai, somos filhos. Nós temos o Deus Filho, nosso Salvador. Nós temos Deus Espírito em nós, que nos ilumina, que nos guia em toda a verdade e que nos habilita ao testemunho. Essa é a nossa condição. Nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Não é que Deus se tenha tornado nosso inimigo. Nós que nos tornamos inimigos de Deus desde Adão.
Diz através do profeta o Senhor: as minhas mãos não estão encolhidas, para que vos não possam abençoar, nem meus ouvidos agravados, para que vos não possam ouvir. Mas os vossos pecados os separam, os distanciam de mim. Então, a cruz, meus irmãos, a cruz, meus amigos, como o grupo de louvor cantou, como nós cantamos há pouco, a cruz é o traço de união, unindo-nos ao Pai e fazendo-nos membros da família de Deus. A nossa condição é essa: fomos reconciliados por meio de Cristo. Foi removido o muro de inimizade entre judeu e gentio. Eu me lembro da queda do muro de Berlim, muro que foi construído depois da Segunda Guerra Mundial para separar a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, para que não fugissem da Alemanha Oriental e da Berlim Oriental para o Ocidental, que era muito mais desenvolvida. Mas chegou o dia em que aquele muro caiu, muito maior do que aquela inimizade, muito maior do que aquela separação, muito mais importantes do que as diferenças sociopolítico-econômicas existentes entre as duas Alemanhas ou as duas Berlins. Era a nossa condição, vivíamos separados. O muro foi demolido e nós então podemos formar um novo povo, o judeu que crê em Jesus, o gentio que crê em Jesus, todos igualmente podemos dirigir-nos a Deus, somos filhos de Deus. Eu estive vendo uma notícia ontem, de que há um templo na Arábia Saudita, parece que na Arábia Saudita, um grande templo, em que 3 religiões se reúnem, cada uma da sua área, mas respeitando as outras. É chamada, parece, Templo de Abraão ou Casa de Abraão, porque as 3 religiões monoteístas do mundo estão ligadas a Abraão: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Só que o islamismo tem a sua ligação a Abraão, ele supõe assim, através de Ismael, não através, não é, da linhagem, não é, de Isaac. Na verdade, meus irmãos, nós estamos ligados à promessa de Abraão. Alguns perguntam: como foram salvos os que morreram antes de Cristo? Pela esperança, pela crença na promessa de que Jesus viria, o Messias viria, o Salvador viria. Foram salvos pela fé. E o mesmo Cristo que nos salva, salvou aqueles judeus e aqueles que viveram antes da vinda de Jesus. Já estou respondendo a pergunta que alguém fez numa quarta-feira, mas eu vou trazer a respostinha escrita numa das quartas-feiras próximas. Bem, meus irmãos, nós temos a remoção desse muro. Mais ainda, nós formamos pela fé o povo de Deus. Nós somos povo de Deus, os que cremos em Cristo como Senhor e Salvador. É evidente, se o muçulmano crer em Jesus, não apenas como um profeta, mas como Salvador, são salvos por Jesus. Maomé não salva. Maomé morreu e não ressurgiu e não subiu aos céus. Mas Jesus morreu, foi sepultado, ressurgiu, subiu aos céus, está intercedendo por nós e voltará. Quem tem certeza de que Jesus voltará para levar a sua igreja, digam amém. Amém. Graças a Deus, nós temos essa certeza. Agora, foi feita então essa unificação. Somos uma nação, somos uma família. É o que Paulo vai dizer aqui nesta carta. Assim, não sois mais estrangeiros, versículo 19, nem imigrantes,
ou forasteiros, aqueles que não são do país, estão visitando o país. Nós estamos visitando este mundo, mas aqui não é a nossa pátria, aqui não é o nosso lugar final. O pastor Moacir foi para a pátria dele, e nossa também. Ele nos precedeu, nós vamos chegar lá. Então, nós somos um só povo, diz ele, edificados somos membros da família de Deus. Eu vou falar especificamente hoje à noite sobre a igreja como família de Deus. Como é importante este tema. Membros da família de Deus. Agora, somos também um edifício. A igreja é um edifício construído sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Portanto, a nossa igreja é bíblica. Está fundada na palavra de Deus, na mensagem dos profetas, na mensagem dos apóstolos e na pedra angular que é Jesus. A igreja tem este fundamento. Então vejam, foi feita essa unificação, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, que mantém as paredes aprumadas. Este é o papel da pedra de esquina. É Jesus que mantém a nossa vida reta, as paredes perfeitamente levantadas, e nós constituímos edifício de Deus. Por meio da igreja, Deus manifesta a sua sabedoria. Meus irmãos, uma coisa que Paulo lembra na carta aos Coríntios é que a sabedoria do homem é loucura, é tolice. Aliás, eu disse isso, parece um culto de quarta-feira. Um parlamentar do estado da Flórida, ateu, propôs na Assembleia do Parlamento que se escolhesse o dia do ateu, que existem tantos dias especiais, por que não um dia do ateu? Deve haver. Então o presidente disse, olha, pode até haver. E a minha sugestão que seja o dia 1º de abril. A Bíblia diz o louco no seu coração, não há Deus. Diz o tolo no seu coração, não há Deus. E vocês sabem, 1º de abril é All Fool's Day, é o dia de todos os tolos. Ah, meus irmãos, nós éramos tolos, não críamos em Deus, agora cremos, vivemos pela fé, e como é bom crer. Nós temos confiança em Deus, nós esperamos em Deus. Alguém diz, mas onde estão as provas, as evidências tangíveis da veracidade bíblica, da veracidade do Evangelho? Pascal fala no lachá, a aposta. A vida é uma aposta. Você pode apostar que Deus existe, ou apostar que Deus não existe. Se você apostar que Deus existe, você vai viver procurando seguir a sua vontade, vai ser uma pessoa boa, vai ser uma bênção no trabalho, na família. E se não existir, você não perderá nada. Terá ajudado a construir um mundo melhor. Quer dizer, a aposta sempre você ganha, mas só que a nossa esperança está num Cristo vivo. Paulo diz, eu sei, vamos dizer juntos, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que guardará o meu tesouro até o dia final. A nossa fé reside em Jesus, como crentes e como igreja. À noite voltaremos ao tema e continuaremos refletindo sobre Paulo, carta aos Efésios e a igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que a palavra de Deus. Oremos.
Ó Deus, agradecemos-te pelas preciosas verdades que Paulo, o teu servo, alcançado por tua graça, nos comunica nesta carta aos Efésios. Não é Diana, a deusa dos Efésios, aquela em que cremos, mas é Jesus, o nosso Salvador, o Pai eterno que o enviou, e o Espírito que nos regenerou, de modo a estarmos vivendo como sal da terra e luz do mundo, como igreja militante do Senhor Jesus Cristo. Damos-te graças pela igreja triunfante que está no céu e já venceu as aflições desta vida. E pedimos que nos dês graça, força, fé, esperança, amor, coragem para viver uma vida cristã consequente, produtiva, frutífera, para a glória do teu nome. Nós assim oramos, no nome bendito do nosso Salvador Jesus.